Olá, bem-vindos e nós vamos criar nessa aula uma classificação dos clientes usando o SQL e depois exportar um relatório profissional em Excel. O objetivo dessa aula, que nós iremos usar case when e fazer a exportação, é criar uma classificação automática, onde nós vamos classificar de 18 a 29 como sendo jovem, de 30 a 49 como sendo adulto e 50 para cima como sendo sênior, ok? E depois nós vamos gerar um arquivo de Excel, beleza? Bom, para começar, nós vamos iniciar, como sempre, trazendo a biblioteca, né? Trazendo as bibliotecas para a gente, como o import, né? O nosso SQLite 3, o nosso import, nosso pandas SPD. Vamos criar a nossa conexão. E lembrando que a gente já está quase no final dessa playlist, tá? SQLite 3 ponto connect e o nosso endereço ali, que é o nosso database ponto barra dbase ponto db, beleza? Então, é aquela estrutura inicial, que às vezes eu penso em já trazer para vocês e às vezes eu penso em a gente escrever para a gente continuar tendo esse hábito de estar fazendo o treino, ok? Agora nós vamos começar, vamos avançar um pouquinho mais na consulta, que normalmente a gente cria as nossas consultas, só que agora nós vamos utilizar o when, beleza? Então, vou começar escrevendo aqui o nosso SQL, tá? E vou, deixa eu colocar aqui só em questão de estrutura, para ficar fácil da gente escrever, né? Então, o meu select, vou pegar somente, vou pegar aqui somente a tabela clientes nesse momento, tá legal? Somente a tabela de clientes. E vou trabalhar aqui, ó, nome, idade e podemos trabalhar a cidade. E vamos começar a usar o case. O case é bem legal, tá? E para o case, nós temos as condições para a gente definir. A gente coloca o when, ou seja, quando. Deixa eu só começar a indentar isso aqui. When. Idade. When. Idade menor que 30, ok? Then. Isso aqui a gente muitas vezes usa até mesmo no nosso VBA, né? Jovem. Agora vamos usar o when. Idade, ok? Menor que 50. Isso aqui é importante, que a gente tem que manter uma ordem, tá? Porque ele vai passar primeiro por uma situação, depois por outra, depois por outra. Então tem que ter uma ordemzinha cronológica crescente ou decrescente, tá? Isso aqui é muito importante. E o nosso, peraí, eu vou colocar aqui que é o adulto. E o meu else, que se não for nada, nenhum nem outro, a minha última condição vai ser o sênior, tá? Vou colocar sênior. Vou colocar sem acento mesmo, tá legal? Então, vamos lá. Então, eu já comecei aqui, já criei os meus três. E o meu, aqui no final, vou colocar o meu end as faixa, faixa etária.
E de onde eu vou usar isso? Vou fazer de from clientes, ok? De from clientes. Ok, deixa eu fazer só um Ctrl S aqui. Ctrl S. Uhum. Ok. Agora eu vou criar um DF para ele. Vou colocar aqui um DF. O que o meu DF vai receber? Né? É o nosso pd.read SQL query. E aí eu quero trazer a SQL que eu criei, né? A SQL, e estou usando o banco de dados que é o conexão, tá? Ok? Ctrl S, top. Agora vamos vir aqui e fazer um print do nosso DF. Nosso DF. Ao executar aqui o nosso código, vamos aguardar só um pouquinho aqui. Vamos lá. Beleza. Trouxe para gente justamente a coluna que eu queria criar para classificar. Ou seja, Carolina, 34 anos, ela entra como adulto, como jovem, como sênior, beleza? Então, a nossa classificação funcionou, legal, ok? Então, a gente tem a condição, né, para quando a gente usa o when, que é a condição, o when é a condição, e o then, que é o resultado, tá legal? E que ele vai ter que trazer. Que é parecido com o nosso if, else if, tá? É parecido, ok? Agora, vamos pegar e tentar gerar uma estatística rápida, né? Uma quantidade, por exemplo, por faixa etária. Por exemplo, já que a gente tem esta, a gente já criou essa condição, agora eu vou tentar fazer aqui um print, onde nesse print eu quero trazer o DF faixa DF faixa etária aqui, na verdade aqui, ó, tá faltando aspas duplas. E eu quero contar os valores, né? Eu quero pegar, fazer um value counts, quero fazer um value counts nele. E vamos rodar aqui o nosso arquivo. Uhum. O que eu digitei errado aqui, pessoal? Vamos lá, vamos aproveitar e vamos corrigir, porque acontece, né? A gente erra. Ah, tá. Aqui, ó. Vamos rodar aqui de novo? Beleza. Então, exibiu para a gente aqui, né, a classificação certinho. E aqui logo abaixo, eu somente estou trazendo a quantidade de faixa etária. Ok? Faixa etária, DF, count. Beleza. Agora, nós podemos exportar isso aqui para Excel. Tá? Onde? Como é que nós vamos fazer agora esse
envio, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, tem algumas formas da gente fazer, tá? Eu vou criar aqui como arquivo, pode ser lá em cima, pode ser aqui embaixo. Eu vou definir um nome para esse arquivo, ou eu posso digitar o nome do arquivo diretamente no data frame. Mas eu vou colocar aqui, ó, o arquivo, vou botar relatório clientes. Relatório clientes.xlsx. Ok. Aí agora a gente vai criar a exportação. Então, df to Excel. Aqui eu vou passar o parâmetro que é o arquivo e vou passar que eu quero com index false. Beleza. Quando eu fizer isso aqui, eu gero a exportação. Esse arquivo que eu estou trazendo aqui vai ser esse nome, ou eu poderia não trazer ele aqui e trazer o nome aqui embaixo escrito, tá? Ia funcionar da mesma forma. E quando a gente executar, ele tem que criar o arquivo de Excel para a gente. Criou o arquivo de Excel, ok? Beleza. Então nós já temos ali o nosso arquivo. Podemos, claro, botar, poderíamos ter colocado uma mensagem somente para avisar ali que foi feito, né? Vou colocar aqui print, ok? Relatório gerado com sucesso. E é interessante também o que a gente pode fazer na hora de colocar esse tipo de print, né, para mensagem ali para o usuário, até porque vai depender de onde vai ser exibido no terminal, é a gente colocar aqui um contrabarra N, que aí, dependendo de como tiver ali, ele faz um, um pulo ali de linha, faz uma quebra de linha e fica, acho que mais interessante. Então ele vai gerar de novo e depois aqui, tá vendo? Ele pulou ali a linha, relatório gerado com sucesso. Então conseguimos gerar este relatório. E aí, claro que a gente pode evoluir mais na visualização deste relatório, tá? Ajustando para a quantidade de abas, o que a gente quer exibir, né? A gente pode pegar, inclusive, este relatório que nós geramos e manipular este relatório, tá? Podemos fazer, que nós já fizemos anteriormente, que é o nosso if, que a gente já trabalhou isso anteriormente, que é para garantir que a gente vai abrir um arquivo e vai fechar o arquivo automaticamente ao final dele. E botar lá um PD ponto, Excel Writer, ok? No nosso, uh, no nosso relatório, deixa eu ver aqui qual foi o nome, na verdade, que eu coloquei, relatório de clientes anteriormente, mas a gente pode simplesmente abrir um relatório, vamos lá, deixa eu ver aqui, relatório completo, um relatório clientes.xlsx, ok? xlsx as writer. E aí o que eu quero fazer? Eu quero poder criar, tá? Clientes, um, to Excel. Deixa eu só ver se eu escrevi alguma coisa errada. With relatório as writer.
clientes do Excel. E agora, aí a gente vai ter aqui o Writer, que é para eu escrever. E eu consigo fazer aqui, manipular a tabela, né, com o sheet name da tabela. Eu posso colocar aqui clientes, ok? O nosso index como false. Isso daqui eu estou mexendo na tabela, tá? Eu estou manipulando a tabela. Vamos lá. Uhum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só que aqui, na verdade, para eu fazer isso daqui, peraí, eu vou criar aqui um outro, vou criar aqui um DF, onde esse DF agora, ou melhor, eu vou criar agora um cliente. E ele recebe o DF. Ok? Beleza. Então agora resolvi aqui o meu cliente. Então, e aqui eu vou chamar de completo, relatório completo. Primeiro eu vou criar o relatório completo, e depois eu vou abrir e vou editar esse relatório. Legal? É isso que eu estou fazendo aqui. Index false, resumo. Só que eu vou ter que criar antes, um resumo. Espera aí, um resumo. E este resumo, ele vai ser o nosso DF, trazendo faixa etária. Só que eu vou fazer um value count dele, um value count, e eu vou usar o meu index, perdão, o meu ponto reset index aqui, ok? Beleza. Este resumo, este resumo, eu vou colocar resumo.columns, tá? E nesse resumo.columns, ele vai receber, né, o faixa e quantidade. Faixa, quantidade. Peraí, deixa eu ver se... Acho que vai ficar ok. Aí eu posso agora pegar e aqui embaixo do cliente escrever o meu resumo. Ponto to Excel. Isso aqui eu estou reescrevendo o arquivo, tá? Então primeiro eu criei o arquivo e agora eu estou escrevendo no arquivo. Então meu sheet name, vou colocar o nome de resumo e eu vou usar o meu index false. Peraí. Vou usar o meu index false, ok? Bom, então agora, quando eu rodar aqui, eu tenho que criar um novo arquivo, editar esse novo arquivo, tá? Relatório gerado com sucesso, criou aqui, na verdade, foi o primeiro foi desse aqui de clientes, não é o de baixo, mas o de baixo foi criado também, com relatório, e aí, eu abrindo esse relatório, vocês vão ver que nós teremos essa agora duas abas, né, trazendo o data frame, né, trazendo aqui a parte de cliente e trazendo aqui para a gente também o nosso resumo, ok? E veja que a gente conseguiu fazer uma exportação, né,
usando uma condição, usando o when, ok? Mais um avanço, isso daqui a gente ainda não havia tratado. Então agora, na verdade, só preciso que a gente abra aqui o arquivo para poder visualizar como é que ficou. Então vamos abrir aqui o primeiro, que é o relatório cliente, e em seguida o relatório completo. Então aqui a gente tem o relatório clientes, onde temos ali a nossa faixa etária, perfeito, ok, beleza, ó, 25.001, porque são 25 mil registros, né? Mas a primeira linha a gente ignora porque é o cabeçalho. Não vou salvar. E agora o nosso relatório completo, onde nós criamos e depois abrimos ali para fazer a manipulação. Então, basicamente, o que nós temos aqui com o nome de clientes é a mesma coisa que nós temos lá no outro arquivo, só que só como sheets, ele lá. Então, aqui, ó, é exatamente a mesma coisa, só que agora renomeado aqui para clientes, criamos um arquivo, colocamos e renomeamos para cliente e criamos também a aba resumo, onde na aba resumo a gente tem aqui a nossa faixa que foi criada. Perfeito? Então agora nós temos um, um, uma condição criada usando o nosso case, né? Usando lá o nosso when-then e exportando isso daqui para o nosso arquivo em Excel. Então, vou finalizando essa aula aqui, curte, compartilha, e faltando pouco para a gente terminar essa playlist. Um grande abraço.